A deputada Benedita da Silva, do PT, saiu em defesa de Lula após o presidente dizer que tem profunda gratidão pela África por tudo que foi produzido durante a escravidão no Brasil. Em entrevista à Folha de São Paulo, Benedita disse que não leu sobre a declaração de Lula por enfrentar problemas pessoais, mas defendeu o presidente. A deputada disse, vou abrir aspas, eu tenho certeza de que Lula fala de África sobre o que o Brasil viveu de costas para o continente e que nós temos uma dívida enorme com a África, fecho aspas. Benedita disse ainda que Lula defende investimento em políticas públicas que possam dar aos negros e negras as condições iguais. O Thiago Pavinato, inclusive, tratou desse assunto mais cedo e eu queria repercutir com você, Pavi. É um exemplo claro do que as pessoas costumam chamar de passação de pano? Olha, não é passação de pano que ela fez. O que ela fez aí, ela pegou um aspirador de pó industrial e tentou puxar alguma coisa, mas não conseguiu, porque é um bloco monolítico, a desgraça dessa fala, que não deu nem para movimentar 1 milímetro de onde ela estava. E o mais interessante é que a notícia, né? Porque ela deu uma entrevista e ela foi perguntada sobre isso. E ela afirma que eu não li sobre a fala do Lula, mas eu tenho certeza que ele não quis ofender ninguém. Então, ela devia ter feito igual a Glória Pires no Oscar. Falado, eu não vi esse filme, então eu não me vejo na competência de comentar. Teria sido uma saída honrosa, né? Benedita, lembra aí da Glória Pires, né? Antes de comentar alguma coisa, mas é um afã de proteger o líder. Você sabe que na Itália, sob Mussolini, costumava se dizer il duce non può fare errore. O duce não pode cometer erros. Que é o que vem do absolutismo inglês, que é the king can do no wrong, o rei não pode errar. E então o Lula parece mesmo uma espécie de duce para todo mundo que o cerca, um rei absolutista, um ditador, que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de dizer, eu não sei, se ele falou isso, talvez ele peça desculpas, porque ele não pediu desculpas. Ele não veio a público, nem ele, nem a primeira dama magnífica, a dona Rosângela, vieram a público dizendo, olha, não foi isso que nós queremos dizer. Ele podia ter feito um Barrosinho. O Barrosinho olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Só que o Barroso não colava. O Lula ainda colava, porque ele falou assim, bom, eu não sou muito bom. Ele podia falar, eu não sou muito bom com as palavras, mas o que eu quis dizer era que o trabalho deles nunca foi, não, alguma coisa desse, mas não fez, não faz, e duvido que o fará. O fato é que se ele tivesse escorregado nas palavras, ele devia pedir desculpas. Mas pedir desculpas por escorregar na palavra, isso é uma confissão de que não se é um estadista. Vocês imaginam, senhores, quem se lembra do Águia de Aia, Rui Barbosa? Esse sim, um estadista. Rui Barbosa jamais escorregaria nas palavras, era mais fácil as palavras escorregarem por Rui Barbosa. Mas não é o caso de Lula. Ele dizer que mal utilizou as palavras é uma forma de rebaixá-lo nesse pretendido panteão que ele quer entrar na história de pessoas internacionalmente conhecidas, né? Lula não tem capacidade de fazer um discurso como o de Martin Luther King dizendo I have a dream, eu tenho um sonho. Ele é capaz de falar essas groselhas que por menos qualquer pessoa que está ao redor de Lula e tem realmente noção da luta que diz lutar, para falar, olha, presidente, eu acredito que você não queira ter dito isso, mas o correto seria dizer eu lamento, né? Eu tenho fé que o presidente Lula, ele não quis dizer o que disse, porque ele disse, mas João Willis, que se declara afrodescendente, Silvia Almeida, que está por um fio, que é o ministro dos Direitos Humanos, Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, que são do Ministério de Lula, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco também tá quietinha, olha, ó, calada, tá lá, calada, a Aniele Franco e agora a Benedita da Silva, que podia ter ficado calada, mas não, ela foi além.
Pois é, vamos a Brasília. Dantas, queria também repercutir com você esse assunto. 10 em 10 pessoas que analisam a fala de Lula aqui na internet, nas redes sociais, criticam o posicionamento do presidente. Falam que foi uma escorregada, que foi um erro, que pegou muito mal. Não teria sido importante que alguém do governo, alguém do PT fizesse esse tipo de sinalização? Porque do jeito que Benedita da Silva disse, parece que Lula não erra. Lula não erra, gente. Lula nunca vai fazer meia-culpa de nada. Ele é inquestionável. Ele é o líder máximo. Imagina se alguém da esquerda, se alguém do PT vai questionar o Lula. Isso não acontece. E se acontecer, coitado de quem o fizer. Agora, Beraldo, também queria escutá-lo acerca dessa declaração, essa entrevista que foi concedida pela Benedita da Silva ao jornal Folha de São Paulo. Achou que faltou honestidade dela? Neto, imagina alguém com o histórico da Benedita, tantas décadas aí na política, de repente ela ouve falar de uma história que ela assume que não se inteirou, que não ouviu a fala do presidente, o que, convenhamos, é muito difícil. Ela, representante do movimento negro há tantos anos na política, uma das pioneiras, foi governadora do Rio de Janeiro, senadora, deputada federal, vários mandatos e tal. Aí o Lula dá uma declaração dessa na África e aí ela não fica sabendo que está ali cuidando de problemas pessoais, não tem tempo para ouvir o que o Lula disse, mas tem tempo para dar entrevista. E aí diz, olha, eu não ouvi, mas o Lula está certo. Outra coisa interessante, além da manifestação dos ministros e ministras da área, você vê que os movimentos, as organizações que defendem os negros não emitiram uma linha sequer. Não houve criação do constrangimento para que o presidente da República percebesse que tem que tratar com mais respeito aquilo que os africanos que vieram escravizados para o Brasil representam, porque sim, de fato, Lula lembrou isso nas suas palavras, o povo brasileiro se faz a partir do sangue de africanos, europeus, índios que se misturou aqui e formou o que somos hoje. Essa falta de respeito tem que ser cobrada por essas instituições, como acontece muitas vezes quando há algum tipo de manifestação contra negros, se fosse alguém da direita, contra judeus, contra alguém que tenha uma representação organizada, a partir do momento que se sente ameaçado ou desrespeitado, imediatamente usa esta força organizada para se manifestar, para repudiar aquilo que foi dito. E repudiar o que foi dito não quer dizer que você não aceitará as desculpas que, em geral, seguem essas manifestações. Mas, neste caso, estamos testemunhando o silêncio absoluto. Não há nenhum pedido de desculpa. E os representantes que dizem lutar tanto pelo respeito e pelos direitos dos pretos no Brasil simplesmente jogam no lixo todo o trabalho que é feito, porque como é que nós vamos ter uma percepção de seriedade desse trabalho, instituições como a Educafro, que fica aí pleiteando em ações de danos morais coletivos centenas de milhões de reais, aí é essa instituição que vai lidar com este orçamento absurdo para fazer o quê? Se num momento desse simplesmente se calam. É muito revelador o que decorre a partir desta manifestação extremamente feliz de Lula na sua passagem por Cabo Verde. Para fechar esse assunto, José Maria Trindade, Zé, Benedita da Silva, que é uma parlamentar muito conhecida do PT, sempre defendeu muitas pautas importantes, especialmente no Rio de Janeiro. Ela perdeu uma grande oportunidade na sua avaliação, Zé? Olha, Benedita da Silva é uma ex-empregada doméstica, vinda do Morro do Chapéu Mangueira, deveria entender muito bem o que é isso e qual é o legado
da escravidão no Brasil e no mundo. Eu nem gosto de falar só na escravidão no Brasil, porque dá a impressão de que só o Brasil praticou essa vergonha da humanidade. Mas o mundo inteiro, quase todos os países, adotaram num certo momento essa barbárie, essa agressão incomparável a um ser humano, né? A dificuldade aí está em convencer o Lula. Tão difícil é tocar nesse assunto, como ele está enganado ao achar que a escravidão já foi considerado um assunto normal e que todos já passaram por cima. Não passaram. Todos os debates que eu acompanhei aqui sobre cotas, sobre essa discriminação positiva, né, de cotas e tal, a certeza é de que a escravidão foi um mal tão grande que até hoje produz resultados. É só olhar na periferia, olhar nas prisões, a gente vê claramente essa fotografia. E foi a segunda vez, porque antes o Lula já falou de forma positiva da escravidão como símbolo da miscigenação racial do Brasil, no sentido de que nós fomos privilegiados pela escravidão, porque assim nós nos tornamos o povo brasileiro que é descrito a descrição do povo brasileiro que o Darcy Ribeiro escreveu muito bem, falando exatamente da composição. E aí agora ele vem dessa história falando quase de resultado positivo físico, né, de progresso do país. Então essa é a dificuldade. Mas pelo que eu estou sabendo, os assessores do Lula já o alertaram sobre temas polêmicos, já o alertaram sobre esses discursos de improviso, que ele fala muita besteira, e já estão tentando colocar o guiso no gato e dizer que ele tem mais que ler discurso do que falar de improviso. Mas aí é que está a grande dificuldade, fazer Lula ler o discurso, né? Tem que treinar muito. Exatamente. Agora, falando em improviso, Zé Maria, o Thiago Pavinato estava sinalizando aqui que ele achou um vídeo, é isso? A gente comentou aqui no Pingos nos Is, acho foi no começo do ano, fevereiro, se não me falha a memória, a Benedita da Silva, ela é garota propaganda do MST. Tem a imagem ainda aí, Alemão? Dela fazendo propaganda dos produtos do MST, a gente debateu isso aqui. Eles estão acessando o HD, eles vão colocar no ar esse trecho, mas enquanto isso você pode explicar como não, foi essa participação dela? Ela fez, né? Diz que é uma propaganda de TV? Tem uma propaganda, não, de internet. Hoje é tudo internet, meu querido. Não, mas em vídeo. Ela aparece bem natural, falando dos produtos. Então você veja, a Benedita da Silva, ela é um quadro histórico do PT, do Partido dos Trabalhadores. A gente comentou mais cedo aqui que o Ministério, olha, tá, ela fez a Benedita Silva do PT, propaganda pro MST. Tem áudio. Inaugurada recentemente aqui em Brasília. Essa loja faz parte da rede Armazém do Campo, que conta com 25 lojas físicas e 39 pontos de comercialização localizados em vários estados do nosso país. Os alimentos são produzidos nos acampamentos, assentamentos e cooperativas do MST. Com certeza esse é um espaço fantástico, extraordinário para comprar alimentos de qualidade, saudáveis e livres de agrotóxicos, além de fortalecermos a tão necessária reforma agrária em nosso país. Gostou da performance dela? Boa, muito boa. Muito boa a performance, né? E pro MST, né? Então, a gente vai dizer o quê, né? Consciência de quê? Consciência não há.